Em 2021, o perfeito será visto em você. Meu nome é Hugo, eu não me apresentei, nem sempre esqueço disso. Quando eu chego em casa, minha esposa fala para mim, você não falou seu nome de novo. É tão complicado você falar de você mesmo, né? Falar meu nome. Mas o meu nome é Hugo, eu sou um dos ministros da casa. E que privilégio estarmos aqui nesta noite e compartilharmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim, para você, nesta hora, e eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor ministre a cada um de nós pelo seu Espírito e pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que habita em nós, pela vida de Cristo, Pai, que tem sido revelada cada vez mais em nossas vidas. Temos a oportunidade, Pai, de desfrutar do corpo, da vida em corpo, Pai, de desfrutar, Senhor, da companhia dos irmãos que estão aqui presentes, Pai, e daqueles que estão nos acompanhando neste momento, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque cada oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, Pai, é um momento de alinhamento, é um momento de direcionamento para as nossas vidas, Pai, é um momento de correção, é um momento, Senhor, de orientação do Senhor para cada um de nós, Pai. Nos abrimos ao Senhor, nos expomos à Tua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor fale, que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai, como necessitamos ouvir a Tua voz, Pai, te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, nós vamos ler somente a primeira frase do versículo, Apocalipse 2, versículo 7. Amém? Eu vou esperar você abrir a tua Bíblia. Nós muitas vezes temos ficado até mal acostumados no templo. Eu faço parte de uma geração, não estou condenando ninguém, até porque eu também estou usando celular. Mas eu faço parte de uma geração que nós carregávamos a Bíblia, né? Folheávamos a Bíblia. Eu confesso que eu leio a Bíblia, mas eu não folheio mais a Bíblia, né? Porque eu, muitas vezes no computador, muitas vezes no celular, a palavra de Deus é a mesma, ela está sendo ministrada ao nosso coração, mas eu percebo que muitas vezes, muitos nem abrem mais a Bíblia no celular, nem no templo para acompanhar uma leitura. É importante nós lermos a palavra, né? Eu aprendi na minha vida que 5 coisas podem ser feitas com a palavra: ouvir, ler, estudar, meditar e memorizar. Isso é importante para a nossa vida, nós estamos sendo expostos à palavra de Deus. Não significa que você vai apenas guardar isso, não, mas como parte do seu dia, de ter um tempo para ler, um tempo para meditar, um tempo para ouvir a palavra, né? Hoje nós temos os recursos, né? A TV Rica, 18 horas por dia, e você pode se expor à palavra, estar trabalhando e ouvindo a palavra. Aqueles que trabalham viajando, né? Estão viajando, mas no seu carro estão ouvindo a palavra. Eu me lembro quando fui alcançado pelo Senhor há mais de 30 anos, quando aparecia uma fitazinha daquela que a gente rodava com caneta, vocês lembram? Quem se lembra, né? Vai entregar a idade, né? Então, quando aparecia uma fitazinha daquela, irmãos, mas era assim, algo assim tão sobrenatural para a gente, todo mundo queria uma cópia, queria ouvir aquela mensagem, não tinha isso. E hoje, com tantos recursos para ouvir a palavra, e às vezes nós não temos assim esse desejo, essa fome e essa sede da palavra de Deus. É importante para nós. Então abre comigo Apocalipse 2, versículo 7, diz assim, primeira frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos repetir isso juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, é tão importante para nós ouvirmos o que o Espírito tem a nos falar. Nós fazemos parte de uma geração que tem sido ensinado a ser guiado pelo Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, e nós então precisamos aprender a ouvir. E por que precisamos aprender a ouvir o Espírito? Porque tudo quanto o Senhor fala,
torna-se uma semente poderosa nas nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor fala, muitas vezes no seu momento de oração, muitas vezes aqui no templo. Irmãos, eu creio que enquanto eu estou aqui ministrando, ou quando algum ministro está aqui ministrando, muitas vezes o Espírito Santo, ele começa a traduzir essas palavras no seu espírito, aí é onde você está, de uma forma que se aplica na tua vida, de uma forma como se o Senhor se sentasse ao seu lado e começasse a traduzir essas palavras para a sua realidade. Porque nós estamos aqui ministrando, estamos falando, não sei qual o número de pessoas aqui e pela internet, e aqueles que vão ouvir num outro momento esta palavra, mas eu creio que todos nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e que fala, e que ministra o nosso coração. Por isso a palavra do Senhor, ela fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Porque quando eu ouço o Espírito, quando a palavra do Senhor, ela entra na minha vida, ela se torna uma semente poderosa na minha vida, ela se torna chaves na minha vida que abrem portas espirituais, para que eu possa avançar na minha caminhada com o Senhor, na minha caminhada com Cristo. A primeira parte desse versículo fala: quem tem ouvidos para ouvir. Porque o Senhor está falando aquele que tem ouvidos para ouvir? É porque talvez alguém tenha ouvidos, mas não ouvem. E ouvir a Deus é algo poderoso. Ouvir a Deus é algo poderoso. Você poderia até dizer: mas pastor, todos têm um ouvido, ou dois. Eu creio que sim. Mas nem todos ouvem a Deus por muitas razões. Nem todos têm ouvido a Deus. Nem todos que estão nos templos têm ouvido a Deus. Nem todos que confessam a sua fé em Cristo têm buscado ouvir a voz do Espírito. A Bíblia nos fala que nos dias de Moisés, o povo não quis ouvir a Deus. Deus havia falado para Moisés: prepara o povo, porque eu vou falar com eles amanhã. Deus mesmo viria falar com o homem, o Criador, dizendo: eu vou falar com a minha criação. Mas quando a presença do Senhor chegou naquele lugar, o povo se amedrontou. E o povo disse a uma só voz: Moisés, fala tu com ele, e ele contigo, mas não ele conosco. E o Senhor disse: tá bom, Moisés, eu falo contigo, e você reporta para eles. Aquela geração se acostumou a ouvir a voz de um líder, a voz de Moisés, mas aquela geração não quis ouvir a voz de Deus. Aquela geração não quis conhecer o timbre da voz de Deus, porque eles preferiram ouvir um líder, um homem usado por Deus, uma voz de Deus para aquela geração. Os dias de Moisés passaram, entraram os dias de Josué, e Josué permaneceu sendo aquele canal de Deus para falar àquela geração, a geração seguinte. E a geração seguinte ouvia Deus ouvindo Josué. Mas passaram os dias de Josué, e a Bíblia nos mostra que a geração pós a geração de Josué não conhecia o Senhor. Então aquela próxima geração começou a clamar ao Senhor para que levantasse outra pessoa que fosse capaz de ouvir a Deus para falar com eles. E o Espírito nos fala nessa noite: quem tem ouvidos para ouvir? Quem está com seu ouvido sintonizado para ouvir o que o Espírito quer falar? Como é tremendo ouvir a voz do Espírito.
Como é maravilhoso, irmãos, que privilégio eu e você temos de ouvir a voz do Espírito. Sabe, isso não é uma prerrogativa para ministros, não, é para todos aqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo veio habitar em nós, e uma vez que Ele habita no meu espírito, eu posso ouvir a sua voz. Você pode ouvir a voz do Espírito. Quando o Senhor está falando isso, dentro dessa realidade do novo pacto, Ele está dizendo: é possível que todos ouçam, mas quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem a disposição para inclinar os seus ouvidos para dizer: fala, Senhor, fala comigo, Senhor. A Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso espírito. Algo muito próximo. Irmãos, eu creio que um dos motivos que o homem não ouve a Deus, que o homem se tornou incapaz de ouvir a voz do Senhor, é porque ainda não nasceram de novo, ainda estão vivendo uma morte espiritual. Mas eu quero dizer nesta noite, em João capítulo 5, versículo 25, Jesus disse assim: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Amém? Jesus estava declarando algo que já é uma realidade nos nossos dias. Jesus diz: vem a hora, e Ele completa: e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu quero declarar isso nessa noite, que até os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Pastor, mas isso pode acontecer? Pode. Porque no capítulo 11 de João, Jesus chegou num cenário de morte. Eu não vou ler o texto de João 11, porque não é o contexto da mensagem. Mas quando ele chegou, havia um contexto de morte. Lázaro estava morto há 4 dias. Tem toda aquela situação com Marta, com Maria. Mas eu quero ir um pouco adiante. Havia ali, posso dizer, 3 grupos de pessoas: os discípulos, os religiosos e um morto. Os discípulos, os religiosos e um morto. E eu pergunto para você: a quem foi dirigida a voz do Senhor? A todos. Porque desde o momento que Jesus chegou, Ele estava falando que Ele veio naquele lugar para produzir vida. Mas as pessoas não ouviam. Marta não ouviu, Maria não ouviu. Os discípulos talvez ficaram calados porque não entenderam. Porque quando Jesus disse que ia lá, que Lázaro estava dormindo, mas Ele ia acordá-lo, eles não entenderam. Os religiosos então piraram. Mas um ouviu. Quando o seu nome foi chamado: Lázaro, vem para fora. Aquele que estava morto ouviu a voz do Senhor e se levantou e veio para fora. A Bíblia nos garante, irmãos, que ouvir a voz do Senhor é algo poderoso. Para Lázaro naquele dia, ouvir a voz do Senhor mudou a sua história. Para Lázaro naquele dia, ele pôde viver uma nova fase na sua vida, porque ele foi capaz de ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Irmãos, nós vivemos dias em que o Espírito Santo está falando. Nós vivemos dias em que os Lázaros virão para fora. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a palavra de Deus não perdeu nem um pouquinho da sua eficácia. E o Espírito Santo é o mesmo hoje. Amém? Aquilo que está para acontecer, vai acontecer. Aquilo que o Senhor falou e aquilo que está no relógio de Deus para esta hora, vai se cumprir. Mas aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o
que o Espírito diz. Nós temos aqui na igreja uma escola chamada Efatá. E talvez você não saiba o que significa Efatá. Eu quero ler um texto que fala sobre isso, Marcos capítulo 7. Abra comigo Marcos capítulo 7, versículo 33 ao 35. Mostra Jesus abrindo os ouvidos daquele que não podia ouvir. Marcos 7, 33 diz assim: Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele, em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Aleluia! Eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Se os seus ouvidos não são capazes de ouvir, mas que nesta noite o Espírito do Senhor, Ele produz um milagre na tua vida nessa noite. Que nessa noite seja um tempo de Efatá na tua vida. Que o Efatá de Deus aconteça na tua vida hoje, e os teus ouvidos espirituais se abram, e esta palavra possa se cumprir na tua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Efatá sobre a tua vida, Efatá sobre a tua vida. Abre-te, abram os ouvidos, para que todos possam ouvir a voz do Senhor. Talvez você pergunte: pastor, mas por que eu preciso ouvir a voz do Senhor? Porque não há como sermos guiados pelo Espírito se não ouvirmos a sua voz. E por que eu preciso ser guiado pelo Espírito? Porque a Bíblia fala que os filhos maduros são guiados pelo Espírito. Os filhos, crianças, ainda que sejam filhos, eles precisam de tutores. Mas os filhos adultos, os filhos maduros, os filhos que estão crescendo em fé, que estão crescendo em graça, que estão crescendo em revelação, eles são guiados pelo Espírito. Eles conseguem ouvir a voz do Espírito. E quando o Espírito começa a nos conduzir, irmãos, nós começamos a manifestar a vida de Cristo que está dentro de nós. Porque precisamos crescer e amadurecer. Porque a Bíblia fala que essa geração anseia, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos maduros de Deus. Amém? Daqueles que são guiados pelo Espírito, daqueles que são capazes de ouvir a voz do Espírito. Aleluia. Eu quero usar um personagem bíblico para falar um pouco mais além da importância de ouvir e o que fazer com aquilo que estamos ouvindo. Eu quero falar um pouquinho sobre Abraão. A história de Abraão, a trajetória de Abraão é muito linda, a história dele. Abraão morreu sem ver o cumprimento de promessas tremendas. Porque as promessas de Deus não pararam nos seus dias, elas se cumpriram nos dias de Isaac, elas chegaram na geração de Jacó, elas passaram de Jacó e chegaram a José. Toda uma nação foi abençoada porque um homem aprendeu a ouvir a voz do Senhor. É certo que algumas vezes ele ouviu e não interpretou corretamente, ou não fez da forma que deveria fazer. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ali começa a trajetória de Abraão como um homem que aprendeu a ouvir a Deus. Deus fez promessas de que o abençoaria, engrandeceria o seu nome, ele seria uma bênção, e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Tremenda palavra do Senhor. Olha como uma palavra, irmãos, pode mudar a nossa história.
Olha a importância de ouvir a Deus. Abraão estava lá na terra de Ur dos caldeus, numa terra ímpia, numa terra que tinha os seus deuses. Em meio a ambientes tão terríveis, ele conseguia ouvir a voz de Deus. O problema é que ele ouviu e ele colocou ele prosseguiu naquilo que o Senhor falou, mas não corretamente como o Senhor falou. Mas é natural, porque ele estava começando a aprender a ouvir a voz do Senhor. Lembra que o Senhor falou: sai da tua terra? Ele saiu. Sai da casa dos seus pais? Ele saiu. E sai da sua parentela? Ele saiu, mas ele levou o sobrinho Ló. Irmãos, quando o Senhor nos fala algo, Ele é preciso. Sabe, à medida que você começa a ouvir a voz do Senhor, você vai começar a entender como Deus é preciso nas coisas que Ele fala. Quando você está ouvindo a Deus através da palavra, quando você está lendo, ou quando você está orando, o Espírito Santo começa a te dar direções, palavras específicas. Deus é preciso. Abraão recebeu uma palavra precisa de Deus. Está certo que Deus não falou para ele onde era a terra, mas falou para ele como ele deveria fazer. Os primeiros passos estavam estabelecidos. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai e segue a minha voz. Quantos estão prontos para ouvir a Deus falar dessa forma com você? Há 20 anos atrás, Deus me pediu um emprego, irmãos, que era o emprego do meu sonho. Vai fazer 20 anos agora em setembro. E eu não tive dúvida que era o Senhor que estava falando. Eu já com quase 10 anos de empresa, sem nenhum motivo para sair, fazendo o que gostava, mas porque o Senhor havia me chamado para servi-lo de uma forma integral. Ele me pediu de uma forma muito clara. E não é fácil, muitas vezes, seguir o Senhor, mas é bom. Quando eu tomei essa decisão, meu filho ia fazer 4 anos. Hoje ele vai fazer 24 anos. A minha casa foi guardada, foi preservada. Meu casamento foi guardado, meu casamento foi preservado. Crescemos, amadurecemos. Nossos filhos cresceram, se amadureceram. Ninguém se desviou. Todo mundo está servindo ao Senhor. Todo mundo está feliz com Deus. Às vezes o Senhor pode nos pedir algo que nós não queremos fazer. Ou quase sempre Ele vai nos falar algo que nós não queremos fazer. Ou que nós não estávamos pensando em fazer. Mas quando o Senhor fala... Hoje nós caminhamos num ambiente de paternidade. Hoje nós caminhamos num novo pacto, dentro de um ambiente onde nós temos pais espirituais que são capazes de nos orientar, de falar: olha, realmente é o Senhor. Ou talvez dizer para você: olha, é o Senhor, mas vamos fazer desse jeito. Abraão ouviu e ele seguiu. Ele saiu da sua terra, ele saiu da casa dos seus pais, mas ele levou Ló consigo. E muitas coisas aconteceram. Chegou uma hora que o rebanho de Ló cresceu junto com o rebanho de Abraão. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a ter intrigas. E aí então Abraão, como um homem maduro, ele falou: Ló, chegou a hora de nós nos separarmos. Toma você a decisão. Tinha 2 opções: o deserto ou a planície verdejante. Para quem tem gado, irmãos, com certeza, humanamente falando, todos nós escolheríamos a planície verdejante. E Ló não teve dúvida. Ele ganhou no sorteio para escolher. Ele falou que era a planície. Abraão falou: tudo bem, eu fico com o deserto. Só que a planície, irmãos, ela fazia parte ali da redondeza de Sodoma e Gomorra. Eu pergunto para você: é melhor estar na planície de Sodoma e Gomorra ou no deserto com o Senhor?
No deserto Abraão prosperou. No deserto o gado teve alimento, no deserto o gado teve água, mas lá na planície, Ló sofreu as consequências de estar num lugar onde Deus não estava. Mas é tremendo que depois que eles se separaram, diz a palavra, Gênesis capítulo 13, versículo 14. Então, depois que Ló foi embora, olha irmãos, a precisão da palavra. Não precisava ter isso na Bíblia, mas tem por quê? Para nos mostrar algo. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não serás Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas se podes. E prometeu: assim será a tua posteridade. Acho que emendou 2 textos aí, né? Emendei 2 textos. Não tem problema. Já passamos para a próxima parte. O Senhor começou a falar com Abraão assim que Ló foi embora. Assim que Abraão se alinhou à palavra que o Senhor tinha falado. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor já falou com você, mas você fez quase do jeito que Deus falou. Irmãos, há um problema em ouvir a voz do Senhor, mas não querer fazer do jeito que o Senhor falou. Enquanto Abraão fez quase do jeito que Deus falou, nada aconteceu. Mas quando Abraão então tomou a decisão de se alinhar, quando Abraão tomou a decisão de fazer como Deus havia falado, então Deus voltou a falar com Abraão. Porque quando ele cumpriu a primeira parte da palavra, o Senhor pôde dizer a Abraão: agora que você cumpriu a primeira parte, agora eu posso te revelar a segunda parte. Agora eu posso te dar o próximo passo, Abraão, para essa jornada que nós vamos caminhar junto. Abraão, eu vou falar com você continuamente, mas eu quero que você entenda o que eu estou falando e que você ande sobre as minhas palavras. É muito importante, irmãos, tanto quanto ouvir, é obedecer. Quando o Senhor fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo: quem tem disposição para ouvir. E essa disposição está implícita ali. Obedecer, cumprir aquilo que o Senhor está falando com você. E porque Abraão resolveu obedecer, o Senhor pode trazer um pouco mais de revelação sobre essa jornada que eles teriam juntos. E aí então entra esse capítulo 15, que eu já li uma parte aqui. Deus estava falando para Abraão que lhe daria um filho. Lembra que eu disse: cada palavra de Deus, irmãos, são sementes poderosas de Deus na nossa vida. Como se Deus colocasse nas nossas mãos essas sementes e dissesse: guarda isso, porque essa semente ela traz vida, ela vai produzir algo para você, algo daquilo que eu tenho reservado para a tua vida, algo que eu tenho reservado para a tua história. Quando Deus fala, irmãos, Deus está desatando coisas. Quando Deus fala, Ele está liberando daquilo que Ele projetou para nós. Por isso Deus, Ele insiste em falar: quem tem ouvidos, ouça. Porque Deus quer colocar nas nossas mãos, irmãos, sementes de vida. Porque Deus quer liberar sobre nós. Ele quer nos fazer andar com Ele. Ele quer nos fazer obedecer a sua voz, para que o propósito dEle se cumpra na minha e na sua vida nesses dias. Abraão se alinhou à primeira palavra. O Senhor falou: agora, Abraão, eu quero revelar um pouco mais para você. Porque Deus falou: olha, Abraão, eu vou entregar tudo isso para você. E Abraão fala: tá, Senhor, mas os meus dias estão acabando. E para quem vai ficar isso, Senhor? Se o único que eu posso chamar de herdeiro é o Eliezer, que nasceu na minha casa, mas não é meu filho, não é a minha linhagem. E aí o Senhor fala: não, Abraão, eu já pensei no pacote completo. Eu já pensei em cada dia da sua vida. Abraão, quando você era ainda um ser informe no ventre da sua mãe, eu já escrevi todos os seus dias.
É assim que Deus olha para mim e para você, irmãos. Sabe, Deus está nos alinhando aquilo que Ele já projetou para nós. Deus está nos fazendo acessar coisas nesse tempo que nós não imaginávamos. Por quê? Porque faz parte, mas faz parte agora, não sempre fez parte. É que eu estava longe, você estava longe, mas agora nós nos aproximamos. Agora o Espírito do Senhor nos aproximou e está nos dando a capacidade de enxergar, de ouvir, de acessar aquilo que nós não tínhamos a capacidade até agora. Aleluia! Será que você pode crer nisso nessa noite? Que Deus está trazendo você para perto. Deus está colocando você naquilo que Ele já havia projetado. Ele não pensou agora, irmãos. Deus nunca foi pego de surpresa. Somos nós que estamos agora enxergando coisas que nós não éramos capazes de ver. Porque agora que nós estamos nos submetendo e obedecendo a voz do Senhor, no nível que o Senhor espera de nós. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. E desse filho, Abraão, a sua descendência será numerosa na terra. Será como as estrelas do céu, será como os grãos de areia no mar. Você não vai poder contar, Abraão. Mas tudo começa com uma palavra: eu vou te dar um filho. E olha o que o Senhor falou para ele: não, Abraão, não é esse não. No capítulo 15, versículo 4 de Gênesis, Deus fala assim: então imediatamente lhe assegurou o Senhor. Olha novamente o Senhor sendo preciso: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo. Em outra versão fala assim: um filho que sairá das suas entranhas. Deus estava entregando uma semente. Deus estava liberando uma palavra precisa. Irmãos, Deus não falou coisa aleatória. Deus falou: Abraão, eu vou entregar algo para você, uma chave poderosa. Eu estou te dizendo, Abraão, vai nascer um filho. Vai nascer de ti mesmo, da tua semente, das suas entranhas, Abraão. Esse será o teu herdeiro. Irmãos, aquela palavra entrou na vida de Abraão. O autor de Hebreus fala que Abraão creu nisso. Ele creu no quê? Ele creu na palavra. Ele creu naquilo que o Senhor falou. Ele creu naquilo que ele ouviu, a voz do Senhor falar com ele. Amém. Aquela palavra se tornou vida. Aquela palavra rejuvenesceu o velho Abraão. Aquela palavra alinhou a vida daquele homem naquele momento. Aquela palavra era uma semente de vida. Mas dentro da história de Abraão, e eu estou usando a história dele porque eu quero entrar numa área que é muito importante. Sabe, Deus falou com Abraão que lhe daria um filho. Deus estabeleceu com ele um pacto. Deus estabeleceu com ele uma aliança naqueles dias. Havia uma palavra liberada. Havia uma semente entregue nas mãos de Abraão. Sabe, irmãos, quando Deus coloca e quando Deus libera a sua palavra, há algo poderoso. Lá em Isaías, no capítulo 55 de Isaías, há uma palavra tremenda que diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim, escuta isso, meu irmão, recebe isso no seu espírito hoje. Isaías 55:11, assim também será com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Cada palavra que Deus libera tem um propósito. Cada palavra que sai da boca de Deus, que chega à minha vida, que chega à tua vida, tem propósito, não volta vazia. Ela tem cumprimento, ela tem algo para acontecer na nossa vida. Ela vem para nos alinhar, ela vem para nos orientar, ela vem para nos colocar no centro da vontade de Deus. Deus estava dizendo: Abraão, vou te dar um filho. Essa palavra de Deus não iria voltar vazia. Deus disse, Deus vai cumprir. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para voltar atrás. Uma vez que Ele fala, Ele não se arrepende do que Ele falou. Ele cumpre aquilo que prometeu.
Aleluia. O problema, irmãos, é que nós recebemos a palavra. Abraão recebeu a palavra, mas a primeira atitude de Abraão foi fazer algo errado com a palavra. Pastor, como assim? Passaram-se os dias, a palavra estava na vida de Abraão, um filho. Abraão contou para as pessoas, Abraão contou para sua esposa Sara: nós vamos ter um filho. Deus liberou a palavra, Deus foi preciso, Deus falou que será um filho, você vai dar à luz um filho. Mas Sara não entendeu a palavra. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não entendem a palavra que Deus tem direcionado. E Sara então, ela chegou para Abraão e fez uma proposta para Abraão: vamos tornar essa palavra realidade da nossa maneira. Vamos tornar essa palavra uma realidade do nosso jeito. Abraão, há um jeito de fazer cumprir essa palavra. Talvez Abraão disse: não, Sara, o jeito é crer, o jeito é confiar, o jeito é esperar em Deus. Sara falou: Abraão, não dá mais tempo, nós estamos velhos, Abraão, nós não temos condições, mas há um jeito. Sara teve uma ideia. O grande problema da nossa vida, irmãos, são as nossas ideias muitas vezes. E ela disse: a minha escrava é minha possessão. Eu vou dar a minha escrava e você vai se deitar com a minha escrava, e ela vai gerar esse filho por mim, para mim. E você vai pegar essa semente que Deus te deu, Abraão, e nós vamos fazer com que essa semente ela se torne realidade do nosso jeito, da nossa forma. E então se cumpriu aquilo. E a escrava engravidou e nasceu Ismael. Diga Ismael. E quando Ismael nasceu, tudo aquilo que eles imaginavam que seria não aconteceu. Irmãos, a Bíblia fala, e eu vou usar o nome de Ismael. Me perdoem os Ismaels, mas eu vou usar o nome de Ismael nessa noite, porque é o filho que nasceu da escrava, como um tipo daquilo que nunca foi o propósito de Deus que acontecesse em nossa vida. Deus nunca pensou em Ismael, porque o projeto de Deus para aquela semente que Deus entregou para Abraão se chamava Isaac. Ismael foi a criação do homem. Ismael foi o homem ouvir a Deus e dar o seu jeito para tentar fazer com que a palavra de Deus se cumprisse à sua própria maneira. E quando o homem faz isso, o homem se torna o seu próprio Deus, porque ele assume o lugar de Deus na sua vida, na sua história, e fala: Deus está demorando, vou fazer do meu jeito. Não está se cumprindo, vou fazer do meu jeito. Não dá mais para esperar, vou fazer do meu jeito. Quantas vezes, irmãos, Deus falou e nós não conseguimos esperar o tempo de Deus, e nós geramos alguns Ismaéis na nossa vida, quando na verdade Deus tinha Isaques para estabelecer em nós. Sim, Ismael se tornou um tipo daquilo que Deus não havia estabelecido para que se cumprisse nas nossas vidas. Eu não vou entrar na história, só vou fazer menção de algumas coisas, mas nós sabemos a história que Ismael cresceu. Ismael, a promessa de Deus se cumpriu no tempo de Deus. Isaac nasceu, amém? Na vida da Sara, que não creu, mas Deus cumpriu a palavra, porque a minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá aquilo para o qual eu a enviei. Deus não mentiu para Abraão, ainda que Abraão tentou fazer do seu jeito. No tempo de Deus, Isaac veio à luz. Eu quero dizer para você, meu irmão, e para você que me ouve, no tempo de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir literalmente na sua vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que fazemos com os Ismaéis? Eles vão nos dar muito trabalho. Chegou uma hora, irmãos, que não tinha mais condições. E aí então Sara, que teve a brilhante ideia de gerar um Ismael para Abraão,
falou para Abraão: não aguento mais esse Ismael, manda ele embora. Abraão sofreu para mandar Ismael embora, mas mandou embora. Eu sei que Ismael se tornou também uma grande nação. Eu só estou usando um tipo para nós entendermos. E quando Ismael foi embora, Isaac pôde crescer num ambiente onde não havia mais Ismael. O que é que está crescendo mais na nossa vida? Os Ismaéis que nós temos gerado, ocupando todo o espaço para que os Isaques de Deus possam se crescer em nossa história? Isaac cresce, chega a uma certa idade, e aí Deus então, ele quer dar mais um passo com Abraão. E aí Deus chama Abraão de madrugada, fala: Abraão. Ele fala: eis-me aqui, Senhor. Toma Isaac, teu filho, teu único filho. Será que Deus teve amnésia, irmãos? Será que Deus se esqueceu de Ismael? Deus podia falar na mentalidade nossa humana: Abraão, já que você mandou Ismael embora, porque não foi Deus que mandou ele mandar embora, ele mandou embora, toma agora o que sobrou. Mas Deus não falou isso. Deus falou: Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem tu amas, o teu único filho. Porque Deus estava usando uma linguagem de aliança. Deus estava dizendo: Abraão, o meu negócio com você é naquilo que eu prometi para a sua vida, é na palavra que eu liberei sobre a tua vida, é nesse ambiente, é nesse diálogo que nós vamos prosseguir. Porque você foi capaz de colocar o teu Ismael para fora, então eu posso me mover no Isaque que eu plantei na sua vida. Pega ele, Abraão, sobe lá no monte que eu vou te mostrar. Você já aprendeu a andar comigo, sabe que eu vou falando no meio do caminho. E aí quando ele chegou lá, subiu, todo mundo sabe a história. Também não vou falar do sacrifício, que não aconteceu. Eu quero usar só a figura de linguagem. E aí Isaac é preservado. Há muitas lições nessa história, irmãos. Sara e Agar simboliza dois ambientes aonde eu vou plantar a semente que Deus colocou na minha vida. Sempre que Deus te dá uma palavra, existe um ambiente chamado Sara, que é o ambiente da promessa, aonde a promessa vai se cumprir no tempo e no modo de Deus. Mas sempre vai ser apresentado para você um ambiente de Agar. E a Bíblia chama Agar de lugar da escravidão. Sabe, tem muitos filhos de Deus que têm pego as sementes que Deus tem entregue nas suas mãos e tem colocado num ambiente que tem produzido só escravidão, irmãos. É por isso que tem muita gente dentro da igreja presa. E não é porque Deus não fala. Ou Deus fala e eu não ouço, ou Deus fala e eu ouço e não espero o cumprimento de Deus. E aí eu vou procurar e rapidamente eu vou achar uma Agar para eu plantar a semente. E aí eu vou gerar muitos Ismaéis na minha vida. Amarras, situações que eu não gostaria de viver e agora fazem parte da minha vida. Por erros, por escolhas, por pegar aquilo que Deus havia me prometido e não esperar o tempo de Deus. E sabe o que é pior, irmãos? É que quando Deus pediu para Abraão levar Isaque para o sacrifício e não pediu por Ismael, é porque Ismael não é aceito em sacrifício. E tem gente dizendo assim: eu estou colocando o meu Isaque no altar, mas na verdade está colocando um Ismael. Pastor, mas Ismael não pode ir para o altar? Não, Ismael tem que ser mandado embora. O que é Isaque? Isaque é aquilo que Deus coloca na minha vida e eu devolvo para Deus. Ismael é aquilo que eu faço de escolhas erradas, e quando eu chego diante de Deus, Deus fala: se arrepende,
lança fora. Eu não posso pegar um Ismael que eu gerei e tentar chamar ele de Isaque e trazer ele ao altar, porque o Senhor não reconhece Ismael, o Senhor só reconhece Isaque. Por isso a palavra fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a precisão de Deus. Se você está em dúvida, você tem uma paternidade, exponha. Tenha humildade de expor e falar: olha, eu preciso de que me ajude a entender aquilo que eu estou ouvindo. Eu não estou conseguindo entender claramente aquilo que está sendo falado no meu espírito. Me ajuda. Me ajuda a entender. Sabe, irmãos, esse é um tempo de nós começarmos a mandar os Ismaéis embora. Ismael não pode crescer com Isaque. Ismael zomba de Isaque. Ismael produz zombaria na nossa vida, porque trava, porque amarra todas as coisas. Sabe, aquilo que não nasceu em Deus, irmãos, não tem jeito. Pastor, mas não tem jeito de pegar esse Ismael aqui, ele é tão bonitinho, e dar uma carinha de Isaque para ele, e a gente tentar colocar ele no meio dos outros Isaque, e ver se Deus recebe. Não tem jeito, porque Deus chama Isaque de único filho, porque Deus não reconhece Ismael, porque Deus não colocou palavras em nossas mãos para nós plantarmos em Agar. Deus tem colocado palavras em nossa vida para nós esperarmos o tempo dele, a concretização do projeto dele na nossa vida. Pastor, mas às vezes demora, porque não é no meu tempo e nem no teu tempo, é no tempo dele. Por isso que a palavra fala: quem tem ouvidos para ouvir, quem está disposto a ouvir, quem está disposto a seguir aquilo que está ouvindo. É isso. Nós somos uma casa profética. O Senhor fala nessa casa todos os dias. O Senhor fala, cada culto o Senhor fala. Irmãos, quantas vezes eu estou sentado numa dessas cadeiras na hora da palavra e alguém está ministrando, eu estou anotando aquilo que o Senhor está ministrando. Se eu abrir para você o meu bloco de notas, vou mostrar para você muitas pregações que eu anoto, porque é o Senhor que está falando. Eu aprendi algo um dia que a pior das anotações é melhor do que a melhor memória. Eu sei que eu não vou lembrar, mas está escrito. Até Jesus usou isso, ele falou: está escrito, viu, diabo? Deus falou. E se ele falou, meu filho, não tem mais jeito, ele vai cumprir. É melhor ouvir a voz de Deus. Esse é um tempo de um efatá na nossa vida. Não há mais motivo para não ouvir a Deus, mas também não há mais motivo para ouvir e não obedecer. Não é tempo mais de gerar Ismael na sua história. Eu quero nessa noite orar com você, para que juntos nós possamos orar. Irmãos, é uma experiência muitas vezes até dolorosa mandar o Ismael embora. Não foi fácil para Abraão. Pode ter sido fácil para Sara, mas para Abraão não foi fácil. Sabe por que foi fácil para Sara? Porque ela ficou com Isaque no colo. Ela ficou com a parte boa. Mas Abraão que teve que ir lá e despedir Agar com Ismael junto. Ainda que eles pudessem morrer, Abraão estava disposto a mandar embora Ismael da sua vida, para que ele pudesse estar alinhado aos propósitos de Deus na vida de Isaque. Vamos ficar de pé. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. E mesmo você que está aí na sua casa, feche os seus olhos também nessa hora.
Irmãos, ainda que seja muitas vezes difícil mandar Ismael embora, é preciso, é necessário, porque enquanto Ismael não for embora, Isaque não se desenvolverá nas nossas vidas. E se nós alimentarmos Ismael, vamos continuar gerando outros Ismaéis na nossa vida. Por isso nós temos que romper, e essa é uma noite de rompimento. Mandar Ismael embora é romper. Mandar Ismael embora é tomar uma decisão convicta de que não podemos cochear entre dois pensamentos, de que não podemos alimentar Ismael com Isaque junto, que Isaque é a promessa, só vai se desenvolver quando Ismael for mandado embora. Feche os seus olhos nessa hora. Espírito Santo, mostra aonde estão os Ismaéis nessa noite. Espírito Santo, traz revelação, entendimento dos Ismaéis que têm sido alimentados pelo teu povo, por nós, pelos teus filhos. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos guia em toda a verdade. E a verdade é, Senhor, que Ismael hoje tem que ser colocado para fora. As portas têm que se fechar para Ismael. Todo apego a Ismael, Espírito Santo, rompe agora. Todo apego, toda afeição aos Ismaéis que nós geramos, rompe agora, Espírito Santo. Liberta-nos de Ismael. Liberta-nos, Espírito Santo, das nossas escolhas erradas, dos lugares, dos ambientes de Agar que nós procuramos para lançar as sementes, dos lugares de engano que nós decidimos seguir. Espírito Santo, nessa noite te pedimos por essa libertação, por esse nível de entendimento, de revelação, de libertação na nossa vida, para que nós possamos manifestar da natureza da promessa, desfrutar de Isaque, para que nós possamos levar, sim, quando o Senhor pedir, os nossos Isaques ao altar, e desfrutarmos do poder sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque nós podemos ouvir a Tua voz. Obrigado, Espírito Santo, porque nós fazemos parte de uma geração pós-cruz, pós-ressurreição, e porque o Senhor habita em nós. Obrigado, Espírito Santo, que nesses dias, que a partir desta noite, comece uma temporada de rompimentos. Espírito Santo, nós estamos num mês profético, de uma mudança de estação, de um outono que está para chegar, que fala de um tempo de remoção de folhas velhas, de tudo que é velho. Espírito Santo, este é o tempo propício para mandarmos embora todos os Ismaéis da nossa vida, para que a semente poderosa do Senhor, da sua palavra, da sua voz, possa produzir os Isaques que o Senhor tem prometido aos teus filhos. Espírito Santo, eu oro para que a semente da promessa que o Senhor tem plantado, de cada palavra diretiva do Senhor na vida dos teus filhos, que eles têm esperado no Senhor, possa começar a se cumprir de uma forma literal, Senhor. Assim como Isaque se tornou uma realidade na vida de Abraão e Sara. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesta noite, Pai, que a Tua palavra foi precisa na vida de Abraão e Sara, e ela se cumpriu, a despeito do desvio, a despeito do engano. No Teu tempo, Isaque nasceu. No Teu tempo, Isaque foi concebido, foi gerado, veio à luz e trouxe, Senhor, a alegria àquela casa. Assim, no Teu tempo, Pai,
a tua palavra se cumpra nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque nós somos chamados a ouvir a tua voz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Faça um silêncio por um minuto. Em 2021, o perfeito será visto em você.